Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, na manhã deste primeiro domingo da Quaresma, tempo favorável de conversão. Neste dia, Jesus nos revela como submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Neste período, a Igreja no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos propõe a vivência da campanha da fraternidade, que este ano traz uma reflexão sobre a fome. Vamos juntos começar o programa de hoje rezando a oração da campanha. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Fraternidade e fome é o tema escolhido para a campanha da fraternidade deste ano. E o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, retirado do Evangelho de São Mateus. Vamos agora nessa entrevista entender um pouco mais sobre a campanha da fraternidade. E no quadro Entrevistas de hoje, no programa Em Tuas Mãos, nós temos a alegria de receber o diácono Gilberto Penha, que é coordenador arquidiocesano das campanhas. Seja bem-vindo, diácono. Muito obrigado. Então, hoje nós vamos conversar a respeito da campanha da fraternidade, que todos os anos traz um tema para reflexão no período quaresmal. E o tema escolhido para este ano é Fraternidade e Fome, com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Diácono Gilberto, qual a proposta da Igreja no Brasil ao trazer para reflexão esse tema? Com relação a essa pergunta que você acabou de fazer, me faz lembrar as ênfases que tantas vezes nós temos colocado nas formações, especificamente na formação arquidiocesana que nós tivemos no dia 28 de janeiro. Uma formação arquidiocesana, e nós trabalhamos uma reflexão voltando para o ano de 2022. Qual foi o tema? Foi fraternidade e educação. A nossa pergunta era: educação no âmbito escolar? Não, educação de uma forma bem abrangente. Também o ano de 2023, ele não vem isolado à fome estômago, mas ele vem de uma forma bem abrangente, nos fazendo refletir sobre os diversos tipos de fome que a nossa sociedade, a nossa igreja está passando. E quando nós vamos refletindo esta fome, nós vamos vendo a preocupação da igreja para com o seu povo igreja, para com o seu povo espalhado no mundo inteiro, independentemente de estar participando da igreja ou não, mas de ter uma fome, de ter uma necessidade que seja sanada. E a igreja nos faz olhar para todos os públicos e todas as necessidades, todas as fomes. Então, diácono Gilberto, quais os frutos a Arquidiocese de Teresina espera alcançar com as reflexões da campanha da fraternidade desse ano de 2023? Eu acredito que nós já temos frutos, e não são poucos, são muitos, porque nós temos as ações social da Arquidiocese, nós temos ações social de muitas paróquias que já estão trabalhando, e temos ação social de muitas comunidades religiosas, congregações religiosas da nossa Arquidiocese. Obviamente que a nossa igreja deseja intensificar e implantar em novas paróquias, em novos espaços da nossa igreja, esse trabalho voltado para a fome em todos os âmbitos, e especificamente a fome que muitos irmãos e irmãs estão passando realmente de pão. Não só dar o pão, mas ensinar também a buscar o pão, a trabalhar o pão. O desejo da nossa igreja não é levar a cesta básica apenas, não é levar o sopão apenas, porque a cesta básica e o sopão não resolve a fome do povo. Afinal de contas, a cesta básica chega 2 vezes ao ano. Será que uma cesta daria para alimentar nosso povo de uma forma total durante toda a sua vida? Obviamente que não. Por isso que a gente tem trabalhado muito nas nossas formações a necessidade do banco de alimento. E mais do que ouvir o povo que pede
vamos ver aqueles que não estão pedindo. No Evangelho que nós temos como base para nós, em Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque só homens eram 5.000. Ele alimentou. O povo pediu comida? Não, o povo não pediu comida, mas ele viu a necessidade do povo. Assim também deve ser a nossa igreja, sensível a ver, a escutar, a acolher a necessidade do povo, na fome material, pão, na fome formação, na fome conhecimento, na fome de políticas públicas, na fome de políticos justos, de cristãos justos. É interessante que a perspectiva da igreja no nosso país, com a campanha da fraternidade, para além das reflexões, é gerar ações concretas. No caso específico da Arquidiocese de Teresina, quais ações estão sendo pensadas para contribuir com a solução da problemática da fome? Nós estamos com um propósito. Um dos nossos propósitos é conversar com o nosso arcebispo que está chegando, né? E um dos nossos propósitos é fazer um simpósio sobre a fome. Fazendo esse simpósio, nós não só vamos ampliar o que já temos, como vamos implantar muito mais ainda. Nós já temos paróquias, por exemplo, com projetos para implantar o banco de alimentos em sua comunidade. Isso já é um dos propósitos. Nós sabemos que dentro deste trabalho da campanha da fraternidade e que nós vivemos este lançamento especificamente dentro do tempo quaresmal como um dos convites à conversão, porque não está isolado apenas em viver no período quaresmal, mas todo ano de 2023, nós temos um dos propósitos também acolher os projetos das comunidades paroquiais e de outras associações. Esses projetos, eles terão um retorno. E como será esse retorno? Através daquela coleta que nós vamos fazer, todos os anos nós fazemos e iremos fazer também neste ano de 2023. O valor que chega, ele não fica retido nas contas da Arquidiocese, pelo contrário, ele retorna para as comunidades de uma forma bem concreta na necessidade do povo. E sempre lembrando que nós temos o objetivo geral, nós temos o objetivo específicos, são vários objetivos e que nós vamos trabalhar alinhados para que nós possamos também ser fiéis àquilo que a igreja nos pede no ano de 2023 com essa temática maravilhosa, fraternidade e fome, e lema nos convidando a termos responsabilidade, dá-lhe vós mesmo de comer. Fica então agora, finalizando a nossa entrevista, o espaço para você dizer para aqueles que nos escutam, que nos acompanham, como os fiéis, as pessoas de fé, podem contribuir para as ações da campanha da fraternidade desse ano de 2023. Primeiro, eu quero dizer a você, de já, obrigado. Obrigado, porque com certeza você vai dizer sim mais uma vez a esse projeto, a esse trabalho maravilhoso da nossa igreja no Brasil, a CNBB. Não é somente em Teresina, é no Brasil. E depois lhe dizer, seja generoso. E aí você diz, mas eu vou dar muito? Dê muito, mas de acordo com a sua realidade. De acordo com aquilo que você puder, ajudando a nossa igreja, na sua paróquia, na sua diaconia, na sua área pastoral, ajude a nossa igreja, devolvendo o seu valor, devolvendo seu envelope, devolvendo sua quantia e ajudando com que o pão, palavra, o pão, literalmente, comida e outros pães que nossa igreja esteja precisando, possa chegar na mesa daquele mais necessitado. Deus abençoe. Nosso muito obrigado ao diácono Gilberto. Você continua ligado conosco no programa Em Tuas Mãos. Obrigado, diácono. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Por lá você acompanha todas as atualizações da Arquidiocese de Teresina. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Nós já estamos vivenciando o período quaresmal e a nossa igreja nos ensina que este tempo é apropriado para a vivência da oração, da penitência e da caridade. E é justamente sobre esse último aspecto, a caridade, que nós vamos refletir agora no quadro Bons Conselhos. E na nossa entrevista de hoje nós vamos falar sobre a Quaresma e como ela reflete em atos de caridade. Para isso nós vamos conversar agora com o padre Fabrício Damasceno,
Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, né? Está disponível para falar sobre esse assunto tão importante que é a Quaresma. Muito obrigado a você, Joyce, muito obrigado aos nossos telespectadores que sempre estão muito atentos à questão do programa Em Tuas Mãos. Grande alegria. Padre, e qual a relação da Quaresma com os atos de caridade? Normalmente, Joyce, o que acontece é que a Quaresma é um tempo propício para a caridade, para o amor a ser vivido. E esse tempo que nos é propício, ele é um tempo de preparação para o novo. Afinal de contas, o número 40, em nível bíblico, tem essa noção bem clara. O número 40 nos prepara para aquilo que será novo na vida que há de vir. 40 foram os dias de Noé na arca, 40 foram os anos que o povo passou no deserto. Rememorando isso, o próprio Jesus tem 40 dias que passa também igualmente no deserto. E o interessante é pensar que 40 também foram os dias entre a ressurreição e a subida de Jesus para o céu. O interessante é que esse número 40 abre esse espaço para nós. Então, fazer isso com os atos de caridade é nos proporcionar a possibilidade de preparar um novo de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Padre, e quais são esses atos de caridade que nós devemos adotar nesse período quaresmal? O Papa Francisco, Joyce, de uma forma muito bonita, e não somente bonita, mas aprofundada, nos elenca 15 atos de caridade a serem feitos durante esse período da Quaresma. Sorrir porque é próprio do cristão ser alegre, agradecer, embora às vezes nem precise que nós o façamos. Lembrar ao outro o quanto nós o amamos. Um quarto ato de caridade é cumprimentar com alegria as pessoas que normalmente vemos todos os dias. Ouvir a história do outro sem nenhum julgamento, mas com amor. Parar para ajudar, estar atento a quem precisa justamente da sua ajuda. Animar alguém no dia a dia. Reconhecer os sucessos e qualidades da outra pessoa. Fazer uma separação daquilo que nós usamos e dá, aliás, daquilo que não usamos e dá a quem precisa. Muitas vezes é um bom ato de caridade de forma bem presencial e humano. Corrigir com amor e não se calar por algum tipo de medo. Ter a delicadeza com os que estão perto de si, limpar o que sujou, principalmente em casa. Nós vemos como o Papa Francisco desce a essas praticidades da vida enquanto comum, porque, afinal de contas, pensar os atos de caridade apenas como atos, podemos dizer, fora do nosso chão ou transcendentes demais, não seria aquilo que a Igreja nos propõe, mas sim uma questão de vida. E por último, a gente vê ajudar os outros a superar os obstáculos e sempre se comunicar com os pais, caso não viva com eles. É mais ou menos isso. E por que é tão importante realizarmos essas condutas durante esses 40 dias da Quaresma? Joyce, os nossos telespectadores, é muito bom que nós nos detenhamos na possibilidade de melhora no dia após dia. E é importante também que essa melhora não seja apenas no nível pessoal. Nós vimos que o Papa, inclusive, nos enumera algo de muito prático, algo do dia a dia, do sorrir, do pedir desculpas, do estar em contato com os pais. E é dentro desta praticidade vivencial que a gente deve se podemos assim dizer, locomover, podemos nos agilizar para fazer um mundo melhor. De uma forma assim bem concreta, a Quaresma pretende ser, com estes atos, a possibilidade de nós sermos melhores. É claro, enfatizando a estes, também o próprio jejum, também a própria esmola e também a oração, que são os 3 grandes pilares da Quaresma, podemos dizer que elencam esse grande prédio que é a Quaresma e a vivência desses atos para nós, que são tão importantes. Então eu gostaria que o senhor fizesse agora um convite para as pessoas que nos acompanham no programa Em Tuas Mãos a vivenciarem, né, essa prática da caridade nesse período da Quaresma. De uma forma muito própria, temos a qualidade de fazer o melhor acontecer quando assim o queremos. Então, nós queremos convidar cada um de vocês, telespectadores do programa Em Tuas Mãos, a também igualmente serem aqueles que convidam suas famílias a viverem essa Quaresma de uma maneira intensa.
E de qual forma? Tentando fazer dessas praticidades que nos são dadas, inclusive, pelo Papa Francisco, algo vivencial. Então, às vezes, há práticas, por exemplo, de se deixar um chocolate ou se deixar um refrigerante, mas que isso reverbere em função daqueles que mais necessitam. O valor do chocolate, o valor do refrigerante, que seja revertido para se comprar algum gênero alimentício e fazer algo bem acontecer. Talvez nessas praticidades maiores, Deus possa nos ajudar muito a ter uma quaresma muito, muito boa. Então, Padre, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigada. Vocês da comunicação, muito gentis. Um abraço a todos os telespectadores. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Comunidades de toda a Arquidiocese de Teresina vivenciaram nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro retiros de carnaval. Dentre elas, a comunidade Ore, a comunidade Shalom, com o Retiro Renascer, o Retiro Cairós da paróquia Nossa Senhora do Rosário, o Retiro de Carnaval com Cristo do EJC, da paróquia Imaculada Conceição e o Festival do Senhor, que é realizado em todo o estado do Piauí. Foram dias dedicados ao aprofundamento da espiritualidade e intimidade com Deus através de palestras, oficinas, músicas religiosas, interpretações artísticas, a Santa Missa, dentre outras manifestações da fé católica. Diversas paróquias e comunidades pertencentes à Igreja Particular de Teresina vivenciaram na última quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a abertura da Quaresma com a missa de quarta-feira de cinzas. Vamos conferir. A Catedral Metropolitana de Teresina, Nossa Senhora das Dores, realizou algumas celebrações de quarta-feira de cinzas, sendo uma pela manhã, outra ao meio-dia e a última pela tarde, onde foi presidida pelo administrador apostólico Dom Jacinto Brito. Ele fala sobre o que essa solenidade representa para os fiéis e toda a Igreja Católica. Todos os anos, o tempo quaresmal se inicia com a quarta-feira de cinzas. E dizer início do tempo quaresmal significa início do tempo de preparação para a grande festa da Páscoa. Então, o que está em vista é a Páscoa, a maior festa dos cristãos. E nós começamos com esse ato de humildade, querendo então reconhecer que somos criaturas, precisamos da misericórdia de Deus, e isso é representado pelas cinzas. O momento que marca o primeiro dia dos 40 que conduzem à Páscoa contou com a presença de integrantes do clero arquidiocesano, de paroquianos e de toda a comunidade de fé. A missionária Mônica foi uma das fiéis que esteve presente na solenidade, vivenciando esse dia. Ela conta o porquê receber as cinzas é importante para ela, enquanto cristã. Porque como igreja nós somos chamados a viver em comunhão, né? E este tempo da Quaresma que nos convida a uma conversão. E as cinzas nos abrem realmente a esta graça de nos lembrar que nós somos pó, mas que Deus nos dá a graça de com Ele ressuscitarmos. E a Quaresma nos proporciona um tempo de arrependimento, um tempo de reflexão da nossa vida, e as cinzas vêm nos trazer essa abertura também. Quem também esteve presente na celebração foi o fiel Geraldo, paroquiano da Catedral. Ele relata o que a vivência desse momento significa para ele. Para mim, que fui criado em família católica, doutrinado, né, nessa igreja, para mim tem um sentido de um renascimento, né? As cinzas
significam muito para todos os católicos, aqueles que sabem o significado das cinzas. E daqui para frente vamos começar a quaresma e procurar seguir os ensinamentos da igreja, né? Já para a fiel Marina, paroquiana da Paróquia Menino Jesus de Praga, a quarta-feira de cinzas é um dia bastante necessário para os cristãos católicos, sendo essencial a participação de todos. Eu acho que as cinzas, como vários exemplos de atos, né, da Igreja Católica e celebrações mais importantes do que as do dia a dia, é importante para você renovar os seus votos, renovar a sua fé, renovar o seu compromisso com Deus e com os ensinamentos que Ele trouxe para a gente aqui na Terra. E eu acredito que esse momento de hoje principalmente vindo depois de um carnaval, né, que a gente sabe que é um período festivo, mais mundano, né? Então eu acho que é reafirmar o nosso compromisso com Deus. Na solenidade, Dom Jacinto Brito realizou a benção das cinzas e logo em seguida foi realizado o rito da imposição das cinzas nos fiéis presentes na celebração. As cinzas bentas colocadas na cabeça com o sinal da cruz recordam que é preciso se arrepender dos pecados e ainda que do pó se veio, ao pó voltará. Na noite da última quinta-feira, dia 23 de fevereiro, a Catedral Metropolitana de Teresina, Nossa Senhora das Dores, celebrou o seu 20º aniversário de dedicação. A solenidade foi presidida pelo arcebispo emérito de Teresina, Dom Jacinto Brito, e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano. O momento contou com a presença dos seminaristas da Arquidiocese de Teresina, de fiéis paroquianos e de toda a comunidade de fé. O pároco da catedral fala sobre o sentimento que essa celebração dos 20 anos de dedicação traz para a igreja e para ele. É uma alegria que nós sentimos nessa data, porque é uma memória que nós agora fazemos daquele grande dia em que Dom Celso fez a dedicação desta catedral há 20 anos atrás. E agora, depois desse tempo todo, após essa intervenção que foi feita, como se pode ver, nós a entregamos ainda mais bonita, bem melhor organizada no sentido litúrgico falando, e um espaço que nos chama e nos convida à oração. Então, nós continuamos essa história, procuramos fazê-la da melhor forma e hoje é o sentimento de alegria que nos invade em poder celebrar esta data. Na oportunidade foi realizada a reinauguração do templo, que passou recentemente por melhoras. Na abertura da celebração foi realizada a divulgação de um vídeo que apresentava o antes e o depois da reforma realizada na catedral, que teve início em novembro de 2021. O pároco fala com mais detalhes sobre os reparos realizados no templo. A primeira intervenção foi de restauração dos retábulos que nós temos, os altares onde se põem os santos. O professor Paulo Libório nos orientou a partir de fotografias, nos deu a segurança do que realmente se tinha e nós reproduzimos tal e qual. Depois nós fizemos um trabalho de harmonização de todo o espaço. Houve necessidade de substituição de material, por exemplo, metálico, por madeira, aliás, por concreto, e então todo o espaço recebeu o igual concreto. Depois, o presbitério passou também por uma adaptação, no sentido de melhorar o espaço para acomodação dos sacerdotes nas grandes celebrações. O coro nos possibilitou uma visibilidade, e por isso mesmo harmoniza com partes daqui da nave lateral e central da igreja, e as cores e a marmorização dos arcos e dos retábulos como um todo, e também a iluminação. A fiel Marcelene, que é da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, se sentiu chamada a participar da celebração dos 20 anos de dedicação da catedral. Ela conta como é para ela vivenciar esse momento. É uma data muito importante, porque Mãe das Dores, a mãe de Teresina, é muito bom estar participando desse momento da história da Arquidiocese de Teresina. É uma igreja em que atrai muito as pessoas nos seus eventos arquidiocesano.
Gilvan, que é paroquiano da Catedral e atua na paróquia na coordenação da Pastoral do Batismo, conta o que esse dia representa para ele. Sentimento de profundo agradecimento a Deus, que estamos hoje aqui 20 anos, não é? Que a Catedral é dedicada, né? Feita a dedicação da Catedral, que iniciou-se em 2003 com Dom Celso José. Estamos aqui agora com Dom Jacinto, já no momento de transferência do pastoril para Dom Juarez. Então, assim, para nós, leigos, ativos na comunidade, na igreja, é um momento muito importante. É como diz Dom Jacinto, a dedicação é a entrega da comunidade a Deus de um templo para oração, não é? Para louvor, para bendizer o seu nome. Então, assim, é realmente gratificante estarmos aqui. Estamos muito felizes de, com a comunidade, estarmos nos somando nesse momento de grande alegria, até porque sabemos que a catedral é onde está a cadeira do bispo, é o assento do bispo, do pastor, para caminhar com suas ovelhas. Nesta data especial, os fiéis se reuniram na força do Espírito Santo para adorar o Pai em espírito e em verdade, e para fazer memória da consagração do espaço a Deus. Na última quinta-feira, dia 23, às 7 horas da noite, foi realizado o lançamento do quarto Nordestão de Catequese no auditório do Centro Pastoral Paulo VI. Vamos acompanhar. O momento contou com a presença de bispos do Regional Nordeste 4, de integrantes do clero arquidiocesano, de catequistas de todo o estado do Piauí e da comunidade de fé. Durante o lançamento, diversos representantes que integram o evento participaram de forma virtual, através de transmissões ao vivo ou de gravações. O principal intuito desse dia foi explicar com mais detalhes sobre a relevância desse evento e como ele será realizado na capital teresinense. O arcebispo de Teresina, Dom Juarez Souza, fala sobre o quanto é importante realizar esse momento no estado do Piauí. Bem, veja bem, o Piauí é o coração do Nordeste, geograficamente falando, mas também aqui nós temos o calor humano e nós temos também aquele calor que todos nós conhecemos, mas sobretudo o calor humano. Então, para nós é muito importante saber que nesse momento nós somos, digamos assim, um ponto de comunhão, porque o objetivo dessa Nordestão é a gente celebrar a caminhada, é a gente partilhar as experiências e os saberes da evangelização em nossos regionais. Então é muito importante para nós poder colaborar com o nosso Nordeste, que já é grande, nosso Nordeste que é cheio de vida, de fé e de missão, a gente ser essa expressão da comunhão das nossas diversas dioceses do Nordeste do Brasil. O coordenador do quarto Nordestão de Catequese do estado do Piauí, que durante o momento participou proferindo algumas palavras com relação ao evento, conta como esse lançamento ajudará no fortalecimento dos catequistas durante os dias 21, 22 e 23 de julho. O objetivo do Nordestão de Catequese é celebrar a caminhada da catequese na região nordeste do nosso país. Já é a 4ª edição. Tivemos as 3 primeiras que aconteceram, foram momentos celebrativos, que acontece a cada 3 anos. Este ano vai ser no 4º por causa da pandemia da Covid-19. Estamos retomando essa caminhada e busca exatamente fortalecer essa prática pastoral catequética em nossas comunidades, mas também no nosso regional. Agora, para que isso aconteça, nós celebramos temáticas. E como este ano nós trabalhamos a sinodalidade, então trabalhamos a relação da catequese e a sinodalidade. Não sendo apenas uma onda do momento, mas falando de 2 elementos muito importantes para a missão da igreja nos dias atuais, que é a iniciação à vida cristã e a sinodalidade. Um outro objetivo que se propõe o nosso Nordestão de Catequese, além de celebrar e fortalecer a caminhada, é também fazer com que as catequistas se encontrem. E se encontrando, elas possam partilhar as experiências, a caminhada de vida que elas vivem nas suas comunidades e juntos fazerem esta experiência conjunta, partilhando-as e celebrando. Natália, que é da Diocese de Campo Maior e integra a equipe diocesana de catequese, fala sobre as expectativas que tem com a realização desse evento no Piauí. As expectativas são as melhores, porque nós estamos há um bom tempo no nosso regional trabalhando para a formação dos nossos catequistas, mas também de toda a igreja do Piauí, sobre a importância de ser catequista, de reconhecer que todos nós somos participantes desse processo de iniciação à vida cristã.
Então, o Nordeste já vem há 3 edições, refletindo também sobre essas temáticas, e agora essa reflexão chega no Piauí. Então, o 4º Nordestão, ele traz o coroamento de um processo que nós estamos vivendo há cerca de 20 anos, e as minhas expectativas são as melhores para esse evento. Quem também esteve presente no lançamento foi o padre Ézio Rodrigues, da Diocese de Parnaíba. Ele comenta sobre a importância da realização desse evento para a Igreja Católica, em especial para o Regional Nordeste 4. Esse evento é uma grande iniciativa e uma grande alegria poder ter aqui no nosso regional, porque é um impulso para a catequese, sobretudo nesse processo de iniciação à vida cristã. A catequese de inspiração catecumenal, que é parte desse processo largo, que é a iniciação à vida cristã, ainda no nosso regional falta tomar um impulso maior. Penso que o regional de catequese aqui vem trazer esse impulso, fazer que nossos catequistas entendam de fato que a catequese é o primeiro pilar da missão. Sem uma boa catequese, nós nunca teremos uma missão que seja fundamental, que venha responder à necessidade da igreja aqui no nosso regional. O encontro promete ser marcado pela convivência, participação, estudos, confraternização, celebração da fé e de momentos culturais. Além disso, dentro da perspectiva de uma igreja sinodal, ele se propõe a refletir sobre a missão da catequese nesse horizonte de uma igreja em saída, sendo ela comunhão, participação em missão. E ontem, sábado, dia 25, nós acolhemos o nosso mais novo pastor, o arcebispo Dom Juarez Souza, que a partir de agora estará à frente da nossa igreja particular de Teresina. No próximo domingo, traremos a cobertura completa desse momento. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E lembrando a você que o nosso conteúdo atualizado está disponível também em nosso site, arquidiocesedeteresina.org.br. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Vamos Apreciar o Silêncio, uma pedagogia em 3 etapas, do autor Padre Ayrton Marcos, da editora Nova Aliança. O autor faz uma proposta de encaminhamento e convite à prática e aplicação do silêncio como atitude necessária para promover o diálogo na relação interpessoal. A reflexão aqui proposta por ele é atual e oportuna nestes tempos em que a comunicação é tanto acessível quanto complexa e diversificada, com abundantes mensagens, imagens e informações para bem discernir o que é verdadeiramente importante e necessário daquilo que é inútil ou acessório, ou até nocivo à comunicação para a vida, a verdade e a paz. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite e garanta o seu livro e faça uma boa leitura. Meus Tempos em Teu Tempo é o nome do mais novo livro do padre Antônio Cruz. Vamos agora saber os detalhes da produção dessa obra no quadro Artista da Fé. O padre Antônio Cruz tem 37 anos de ordenação sacerdotal e é pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes desde 2003. Durante esse período, ele desenvolveu uma boa proximidade com a escrita e passou a produzir textos literários. Foram tantos que surgiu a ideia de transformá-los em livro. Atualmente, o padre lançou sua mais nova obra, totalizando 4 publicações. E no nosso Artista da Fé de hoje, nós vamos conversar com o padre Antônio Cruz sobre a sua mais nova obra, o livro Meus Tempos em Teu Tempo. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse lançamento. Olha, Joyce, eu estou rindo, porque quando vocês me convidaram para falar sobre o lançamento do livro, e nesse contexto de artista da fé, eu me surpreendi, porque eu artista não sou, tá certo? Assim, eu sempre imagino assim, artista, quem canta, quem toca instrumento, quem faz assim, uma obra
uma plástica, não é assim? Mas chamar para falar sobre isso, obrigado, eu já estive em outros pontos, né? Eu estou aqui à vontade, pergunte, que eu estou à sua disposição. Padre, qual foi a sua maior inspiração, a sua maior motivação para a escrita dessa obra, né? A sua quarta obra? Olha, é o seguinte, qual foi a minha inspiração? A minha irmã. Como eu rezo todo dia e toda oração que eu faço eu coloco por escrito, ela me disse assim: meu irmão, por que você não pega esses seus escritos e transforma isso num livro? Então, a minha irmã, Adriana Setúbal, foi a minha inspiração. Porque do último livro que eu fiz, Segredo do Rei, eu entendi que já havia escrito tudo que era para escrever. Porque eu acredito que um livro é algo muito sério, é como uma criança. Então não se pode jogar a criança no mundo aí à toa, não. Então eu disse, não tenho mais nada a escrever. Mas então surgiu, depois de 10 anos, essa inspiração. Então eu condensei os escritos dos últimos 10 anos. Na verdade, eu tenho 5.004 escritos nesses 10 anos. Então a dificuldade foi escolher. Padre, e o que são esses inscritos que o senhor fala? Olha, Joyce, é o seguinte, aqui eu tenho 366 poemas, orações, uma para cada dia. Como todo dia eu rezo, então, para cada dia eu pego um texto da Bíblia, da liturgia diária. Pego o texto e depois faço a meditação. Eu passo geralmente 1 hora em silêncio e nesse 1 hora em silêncio eu vou escrevendo. Eu escrevo tudo no meu celular. Escrevo no celular. Pego a Bíblia do celular, eu pego a Bíblia do grego em celular. Então eu entro dentro da minha capela interior e escrevo. O que tem lá? Fala de mim, fala de você, fala das pessoas. Na verdade, esse livro é Meus Tempos em Teu Tempo, porque aqui eu me dirijo ao meu Deus, a quem eu chamo de amado amor. Quando eu era criança, pensei assim, quando pensava em querer ser padre, na verdade eu escutei lá no meu coração, não para ser padre, mas para ser amigo de Jesus. E agora que eu estou com 61 anos, 37 anos de padre, eu sou amigo de Jesus. Como é que eu sou amigo de Jesus? As pessoas percebem. E então, assim, tá aqui. Então, aqui fala de uma amizade. Amizade minha com Deus, amizade minha com as pessoas. Condensada aqui. Padre, e que tal o senhor ler um trechinho do seu livro? Pode ser a oração deste domingo, dia 26, que tal? Então, aviso importante. 26 de fevereiro, diz assim: se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se o Senhor que guarda a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor. A quem o ama, ele o concede enquanto dorme. Salmo 127. Minha amada, fica comigo. É do meu agrado aliviar-te de todo o fardo. Vejo-te sobrecarregada, múltiplas atividades, energia dispersa sem trégua. Ainda não concluíste a última e esta já é a penúltima ação. Correria. No final do dia, o esforço inútil redobrado a te causar enfado, sem alento, vazia de alegria. Minha menina, fica comigo, dou-te refúgio, curo-te as feridas, pois tua alma está intranquila, sofrida por tantos embates. Para de alardes, tua parte já fizeste com esmero. Agora descansa, deita no meu colo, quero revelar-te um segredo.
eu sou encantado por ti, como eu te amo. Tudo que fazes é do meu agrado, pois o teu amor por mim é exagerado. Está aqui. Padre, então essa já é a sua quarta obra. Como o senhor vê a evangelização, né, através desses livros que o senhor produz? Olhe, porque essas obras são fruto da minha intimidade com Deus, da vida de oração. Sabe, Joyce, às vezes eu pego a Bíblia, quando alguém vem conversar comigo, eu pego a Bíblia e dou para a pessoa ler. Às vezes eu pego um desses poemas, leia aí, a pessoa diz, mas está dizendo a meu respeito. Então é o seguinte, tudo é útil. Meu mestre disse, se serve, use. Então, quando eu percebo que a ocasião serve, eu utilizo uma das obras. Essa aqui, atual, se é um jovem, eu pego um livro anterior, Recolhendo Cacos, que é da minha juventude. Se é alguém que está carregado, eu pego O Segredo do Rei. E esse aqui é para um pouco para espairecer. É isso. Então, padre, eu gostaria de saber também se, dentre essas 4 obras, durante esse período, teve algum testemunho que o marcou. Conta pra gente. Olha, é o seguinte, no livro Recolhendo Cacos, tem um poema que diz assim: a gente chega um dia em que tem uma decisão a tomar. Melhor seria se esse dia não chegasse e a gente se acomodasse para ver o tempo passar. Mas eis que chega a gota que a água faltava, e então se arruma a mala para nessa gota não se afogar. É dura mudança sair da falsa segurança de estar sobre o muro. A gente adoece, machuca e se machuca, mas cresce. E então para nós a noite se dissipa e o sol aparece quando a hora da decisão acontece. Então, quando alguém está precisando de tomar uma decisão, eu coloco esse texto. Aí a pessoa então cria um ânimo e decide. Então, nesse sentido é que você perguntou qual um testemunho, são esses do dia a dia que as pessoas se encontram naquilo que eu escrevo. Então, padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conhecer um pouco mais a fundo sobre essas obras que o senhor realiza. Eu também estou tão feliz, assim, porque das vezes que a Joyce me entrevistou, ela estava de máscara, eu também estava de máscara. Agora eu posso ver o seu sorriso. Então, amados, amadas, vamos em frente. Nós somos sobreviventes à pandemia. Então, quem é sobrevivente tem um propósito, tem uma missão a cumprir. E qual é? Espalhar alegria, ser da paz, ter paz na consciência e alegria no coração. O padre é natural de Teresina e entrou para o seminário no ano de 1979, sendo ordenado presbítero em 24 de maio de 1986 por Dom Miguel Câmara, na época arcebispo da Arquidiocese de Teresina. E você confere agora o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, querido amigo, querida amiga, bom dia. É um prazer estarmos mais uma vez juntos para falarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Eu peço entrada na sua casa, mas principalmente peço que você abra o seu coração para que a Palavra de Deus encontre aí um terreno fértil. Vamos ouvir o que nos diz a liturgia, o Evangelho dessa primeira semana, desse domingo da primeira semana da Quaresma. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus,
lança-te daqui para baixo, pois está escrito: ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio o transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: eu te darei tudo isto se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, amadas irmãs, nós iniciamos hoje um tempo muito privilegiado para nós que somos cristãos, que somos católicos. É o tempo da Quaresma. A Quaresma é uma grande preparação para a Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa, na nossa vida de católicos, a Páscoa, na liturgia da nossa igreja, é o centro de tudo. Tudo está em decorrer da Páscoa. Ela é o centro do calendário litúrgico e deve ser também o centro da nossa vida. Por isso é que a igreja disponibiliza este tempo de preparação que é a Quaresma. 40 dias que nós vamos entrar no deserto para fazermos a experiência de Deus, esse encontro pessoal com o nosso Deus. É muito interessante nós olharmos a teologia desse número 40, vermos na Sagrada Escritura que esse número 40 ele é muito presente aí. Por exemplo, nós sabemos que no tempo do dilúvio choveu durante 40 dias e 40 noites, foi o que durou o tempo do dilúvio. Nós sabemos que o povo de Deus, quando saiu da escravidão do Egito, antes de entrar na Terra Prometida, eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. Nós sabemos também que na lei mosaica, se uma pessoa cometesse alguma coisa grave, uma infração grave, ela tinha que receber 40 chibatadas para pagar a sua culpa. Nós sabemos também que o reinado do rei Salomão e o reinado do rei Davi duraram 40 anos cada um. O povo de Deus, quando entrou para o exílio da Babilônia, passou 40 anos naquele exílio. Nós sabemos que o profeta Elias jejuou 40 dias no deserto. E hoje a liturgia nos mostra que Jesus, ele passou 40 dias também de jejum para fazer esse encontro com Deus, em preparação para a missão dele que ia iniciar. E depois de ressuscitado, Jesus permaneceu 40 dias com os seus discípulos antes da ascensão. Então nós vemos que o número 40, ele está sempre relacionado a um momento de preparação. E hoje esse número está na nossa vida, não só um número, mas um tempo está na nossa vida, que é a Quaresma. Não vamos esquecer de uma coisa, a Quaresma, que é o tempo da preparação, do encontrar-se com Deus, é também o tempo que nós somos tentados. O nosso inimigo não quer que nós façamos esse encontro pessoal com Deus. Ele não quer que nós deixemos a nossa vida de pecado. Ele não quer que a nossa amizade com Deus seja restabelecida. Por isso, ele quer que nós continuemos na vida de pecado. Como nós ouvimos hoje no Evangelho, ele tentou Jesus através de tudo que ele podia. Através do poder, através do prazer, através do ter. Ele tentou Jesus como ele pôde. Só que Jesus sempre rebatia as suas tentações. Ele sempre vencia as tentações do maligno, principalmente porque ele usava a Sagrada Escritura e porque a amizade de Jesus com Deus era uma amizade pura, era uma amizade que era a vida dele. Ele viveu para essa amizade com o Pai, essa intimidade com o Pai. Por isso que nós também temos que ter essa consciência. Nós vamos ser tentados das mais diversas formas
que nós pudermos imaginar. O nosso inimigo, ele quer atingir exatamente o nosso ponto fraco. Jesus estava morrendo de fome. Então o que o inimigo disse? Transforma essa pedra em pão. Ele quer nos tentar. E Jesus podia transformar aquela pedra em pão. Mas ele responde, nem só de pão vive o homem. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Então, na sua fraqueza, o inimigo vai procurar lhe tentar durante o tempo da quaresma. Mas que você resista como Jesus. E se nós resistirmos às tentações dele, do inimigo, se nós permanecermos firmes na nossa fé, nossa amizade com Deus volta. Nós fazemos um encontro com ele no deserto e vamos poder celebrar bem, celebrar com alegria o tempo da Páscoa que se aproxima. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que tal como Jesus Cristo nos ensina, nós possamos ser perseverantes na oração diante das tentações da vida. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos.